Os carros populares que fizeram milhões de brasileiros saírem do ônibus não foram apenas veículos baratos. Eles representaram uma transformação na vida de famílias inteiras, mudando a rotina de trabalhadores que dependiam de longas horas em pontos de ônibus, enfrentando chuva, calor e atrasos todos os dias. Durante décadas, possuir um carro era considerado um privilégio para poucos. Para grande parte da população, era um sonho distante, algo que parecia impossível de alcançar. Mas, com o surgimento dos modelos populares, esse cenário começou a mudar de forma significativa. No final dos anos 1980 e principalmente durante a década de 1990, o Brasil passou por uma verdadeira revolução no mercado automotivo. As montadoras perceberam que existia um enorme público disposto a comprar um automóvel simples, desde que ele fosse econômico, confiável e tivesse um preço acessível. Foi então que nasceram carros que entrariam para a história do país, como o Fiat Uno Mille, o Volkswagen Gol, o Chevrolet Corsa, o Fiat Palio, o Ford Ka e tantos outros que marcaram gerações. Naquela época, muitas famílias economizavam durante anos para dar a entrada no primeiro carro. Era comum abrir mão de férias, de reformas na casa e até de alguns luxos para conseguir realizar esse objetivo. Quando finalmente chegava o grande dia de buscar o automóvel na concessionária, a sensação era de conquista. Não importava se o veículo não tinha direção hidráulica, ar-condicionado ou vidros elétricos. O simples fato de possuir um carro já representava liberdade. Quem dependia do transporte coletivo conhecia muito bem as dificuldades do dia a dia. Acordar antes do amanhecer para conseguir pegar o primeiro ônibus, enfrentar veículos lotados, passar horas preso no trânsito e ainda correr o risco de chegar atrasado ao trabalho fazia parte da rotina de milhões de brasileiros. Para essas pessoas, comprar um carro popular significava recuperar horas preciosas da própria vida. O Fiat Uno Mille rapidamente ganhou fama por ser extremamente econômico. Seu consumo reduzido permitia que trabalhadores utilizassem o carro diariamente sem comprometer completamente o orçamento familiar. Além disso, sua mecânica simples fazia com que as manutenções fossem relativamente baratas, algo essencial para quem precisava controlar cada gasto no fim do mês. Outro grande protagonista dessa história foi o Volkswagen Gol. Durante muitos anos, ele liderou as vendas no Brasil e conquistou a confiança dos consumidores graças à sua robustez. O Gol tornou-se o carro de milhares de comerciantes, vendedores, representantes e pequenos empresários. Era comum encontrar um Gol rodando centenas de milhares de quilômetros ainda funcionando de maneira satisfatória. O Chevrolet Corsa também ajudou a democratizar o acesso ao automóvel. Quando chegou ao mercado, trouxe um design mais moderno e um nível de conforto que surpreendeu muita gente. Mesmo sendo considerado um carro popular, transmitia a sensação de pertencer a uma categoria superior. Isso fez com que inúmeras famílias escolhessem o modelo como seu primeiro veículo. Já o Fiat Palio ampliou ainda mais essa disputa entre as montadoras. Oferecendo versões simples e também mais completas, conseguiu agradar diferentes públicos. Seu espaço interno, aliado à manutenção relativamente acessível, fez dele um dos carros mais vendidos do país por muitos anos. Enquanto isso, o Ford Ka apareceu com um conceito diferente. Pequeno por fora, econômico e fácil de estacionar, conquistou principalmente quem morava em grandes cidades. Seu tamanho compacto era perfeito para enfrentar o trânsito intenso dos centros urbanos. Esses automóveis tinham algo em comum: eram construídos pensando na realidade financeira do brasileiro. Não prometiam luxo nem desempenho esportivo. A proposta era simples: oferecer um meio de transporte confiável que pudesse substituir a dependência do ônibus. Na prática, isso mudou completamente a rotina das famílias. Pais passaram a levar os filhos à escola sem depender dos horários do transporte público. Trabalhadores conseguiam aceitar empregos mais distantes de casa, sabendo que poderiam fazer o percurso com mais rapidez. Pequenos comerciantes começaram a transportar mercadorias utilizando seus próprios carros, aumentando suas oportunidades de negócio. Outro fator importante foi a expansão do crédito. Com financiamentos cada vez mais acessíveis, muitas pessoas que jamais imaginavam comprar um automóvel conseguiram parcelar o sonho em vários anos. Embora isso aumentasse o comprometimento da renda, para muitas famílias ainda era uma alternativa melhor do que continuar dependendo exclusivamente do transporte coletivo.
Também não se pode esquecer da valorização profissional proporcionada pelo primeiro carro. Em diversas áreas, possuir um veículo aumentava as possibilidades de conseguir emprego. Representantes comerciais, técnicos de manutenção, vendedores externos e prestadores de serviço passaram a atender mais clientes em menos tempo, elevando sua renda. Além disso, os carros populares proporcionaram uma mudança no lazer das famílias brasileiras. Viagens para cidades vizinhas, visitas a parentes e passeios de fim de semana tornaram-se muito mais frequentes. Lugares antes considerados distantes passaram a fazer parte da rotina de milhares de pessoas. Mesmo enfrentando estradas de terra, buracos e condições muitas vezes difíceis, esses veículos mostravam uma resistência impressionante. Muitos rodaram durante décadas nas mãos de diferentes proprietários, sempre cumprindo sua principal missão: transportar pessoas com baixo custo. O mercado de peças também cresceu enormemente. Como esses carros eram produzidos em grandes quantidades, oficinas mecânicas passaram a conhecer profundamente cada modelo. Isso fez com que o custo das manutenções permanecesse relativamente baixo, aumentando ainda mais sua popularidade. Os carros populares também impulsionaram diversos setores da economia. Postos de combustível, seguradoras, lojas de acessórios, fabricantes de pneus, autopeças e oficinas passaram a movimentar bilhões de reais graças ao enorme número de veículos circulando pelo país. Ao longo dos anos, muitos desses modelos receberam novas gerações, motores mais eficientes e equipamentos modernos. No entanto, nunca perderam sua principal característica: serem acessíveis para quem buscava o primeiro automóvel. Até hoje é comum encontrar Uno, Gol, Palio, Corsa e Ka circulando pelas ruas brasileiras. Muitos já ultrapassaram 20 ou até 30 anos de uso, mas continuam desempenhando seu papel diariamente. Isso demonstra a durabilidade desses projetos e explica por que conquistaram tanta confiança dos consumidores. Para milhões de brasileiros, esses carros não foram apenas máquinas feitas de metal. Eles simbolizaram independência, dignidade e a realização de um sonho construído com muito esforço. Cada prestação paga, cada economia feita e cada quilômetro percorrido representavam uma vitória pessoal. Mesmo com a chegada de novos modelos e tecnologias, a importância histórica dos carros populares permanece intacta. Eles ajudaram a transformar o Brasil em um país mais motorizado, oferecendo oportunidades para pessoas que antes dependiam exclusivamente do transporte coletivo para estudar, trabalhar e cuidar de suas famílias. Por isso, quando alguém olha para um velho Uno Mille, um Gol quadrado, um Corsa Wind ou um Palio de primeira geração, dificilmente enxerga apenas um carro antigo. Enxerga um símbolo de uma época em que possuir um automóvel significava conquistar liberdade, reduzir dificuldades e abrir portas para um futuro melhor. Esses veículos mudaram a história da mobilidade brasileira e, acima de tudo, fizeram milhões de brasileiros finalmente deixarem o ônibus para trás. Ao mesmo tempo em que os carros populares transformavam a vida das famílias, eles também mudavam completamente a forma como as cidades brasileiras funcionavam. Bairros que antes dependiam exclusivamente das linhas de ônibus passaram a ter cada vez mais moradores utilizando seus próprios veículos. O crescimento da frota foi tão intenso que muitas cidades precisaram ampliar avenidas, construir novos estacionamentos e adaptar sua infraestrutura para acompanhar essa nova realidade. Para muitas pessoas, o primeiro carro não era apenas um meio de transporte para ir ao trabalho. Ele representava segurança. Quem já precisou esperar um ônibus tarde da noite em um ponto pouco iluminado sabe o quanto um veículo próprio fazia diferença. Poder sair do trabalho e ir diretamente para casa, sem depender dos horários do transporte coletivo, trazia uma sensação de tranquilidade que não tinha preço. Os pequenos empreendedores também foram profundamente beneficiados por essa transformação. Muitos profissionais começaram seus negócios utilizando justamente um carro popular. Ele servia para transportar ferramentas, fazer entregas, visitar clientes e prestar serviços em diferentes bairros da cidade. Encanadores, eletricistas, técnicos de informática, vendedores e inúmeros outros trabalhadores conseguiram aumentar sua renda porque passaram a ter mobilidade. Nas áreas rurais, esses veículos também mostraram seu valor. Apesar de não serem utilitários, muitos enfrentavam estradas de terra diariamente para ligar pequenas propriedades às cidades. Era comum encontrar um Fiat Uno, um Volkswagen Gol ou um Chevrolet Corsa cobertos de poeira vermelha, transportando alimentos, ferramentas ou famílias inteiras para consultas médicas, escolas e mercados.
Outro aspecto marcante era a simplicidade mecânica desses automóveis. Em uma época em que a eletrônica embarcada ainda era limitada, muitos reparos podiam ser feitos com ferramentas básicas. Isso permitia que oficinas independentes prosperassem em praticamente todas as cidades do país. O proprietário não precisava recorrer obrigatoriamente às concessionárias para realizar manutenções, o que ajudava a manter os custos sob controle. Essa facilidade também criou uma geração inteira de apaixonados por mecânica. Muitos jovens aprenderam a trocar óleo, substituir velas, filtros, pastilhas de freio e até realizar pequenos reparos na garagem de casa. O carro popular aproximou milhares de brasileiros do universo automotivo e despertou um interesse que permanece até hoje. A confiabilidade desses modelos também merece destaque. Não eram raros os casos de veículos que ultrapassavam 300 mil quilômetros mantendo o motor original, desde que recebessem manutenção preventiva. Essa durabilidade fazia com que o investimento inicial compensasse ao longo dos anos, já que o proprietário podia utilizar o automóvel por muito tempo antes de pensar em substituí-lo. O mercado de usados também cresceu graças aos carros populares. Quando uma família conseguia melhorar sua condição financeira e comprar um modelo mais novo, o veículo antigo passava para outro proprietário, permitindo que pessoas com renda ainda menor também realizassem o sonho de ter um automóvel. Assim, o mesmo carro muitas vezes atendia 3, 4 ou até 5 famílias diferentes ao longo de sua vida útil. Esse ciclo contribuiu para que modelos como Uno, Gol, Palio, Corsa e Ka permanecessem presentes nas ruas durante décadas. Mesmo após saírem de linha, continuaram sendo extremamente procurados justamente por oferecerem peças abundantes, manutenção acessível e excelente custo-benefício. Ao longo do tempo, as montadoras também foram aprimorando seus projetos. Novos motores mais econômicos surgiram, os sistemas de injeção eletrônica evoluíram e equipamentos que antes eram considerados itens de luxo passaram a fazer parte das versões populares. Ar-condicionado, direção hidráulica, travas elétricas e airbags começaram, pouco a pouco, a chegar aos modelos mais acessíveis. Ainda assim, a essência permanecia a mesma. O objetivo continuava sendo oferecer um carro que coubesse no orçamento do trabalhador brasileiro. Era essa característica que fazia desses veículos verdadeiros campeões de vendas. Naturalmente, nem tudo era perfeito. Muitos modelos tinham acabamento simples, isolamento acústico limitado e motores modestos. Em viagens longas, era preciso paciência para realizar ultrapassagens, principalmente quando o carro estava carregado com passageiros e bagagens. Mas essas limitações eram facilmente aceitas diante da liberdade que o automóvel proporcionava. Para milhares de famílias, aquele carro simples também era palco de momentos inesquecíveis. Era nele que aconteciam as primeiras viagens para a praia, os passeios no interior durante as férias, as visitas aos avós e até as mudanças de cidade em busca de uma vida melhor. Cada quilômetro percorrido acabava se transformando em lembranças que permanecem vivas até hoje. Existe ainda um forte componente emocional envolvendo esses veículos. Muitos brasileiros lembram exatamente qual foi o primeiro carro da família. Alguns recordam do cheiro característico do interior novo, outros se lembram da comemoração quando as chaves chegaram às mãos dos pais. São memórias que ultrapassam o valor financeiro do automóvel. Mesmo quem nunca teve um carro popular certamente conhece alguém cuja história foi transformada por um deles. São relatos de pessoas que conseguiram um emprego melhor porque passaram a ter mobilidade, de estudantes que deixaram de perder horas no transporte público e de famílias que puderam oferecer mais conforto aos filhos. Hoje, o cenário é bastante diferente. Os carros ficaram mais sofisticados, seguros e tecnológicos, mas também muito mais caros. O conceito de carro popular praticamente desapareceu, já que os preços dos modelos de entrada aumentaram de forma significativa. Para muitos brasileiros, comprar um automóvel 0 km voltou a ser um desafio enorme. Por isso, muitos daqueles modelos antigos continuam valorizados no mercado de usados. Eles permanecem sendo uma alternativa para quem procura economia, robustez e baixo custo de manutenção. Mesmo após tantos anos, ainda conseguem cumprir exatamente a função para a qual foram criados. Quando observamos a história da indústria automobilística brasileira, fica evidente que esses carros desempenharam um papel muito maior do que simplesmente transportar pessoas. Eles impulsionaram a economia, geraram empregos, fortaleceram a indústria nacional e contribuíram para o crescimento de inúmeros setores ligados ao mercado automotivo.
Mais importante do que isso, ajudaram milhões de brasileiros a conquistar a independência. O trabalhador que antes precisava sair de casa 2 horas mais cedo para pegar 2 ônibus passou a fazer o mesmo trajeto em menos da metade do tempo. O pequeno empresário conseguiu ampliar seus negócios. As famílias passaram a viajar mais, visitar parentes com maior frequência e aproveitar melhor os finais de semana. É justamente por isso que esses veículos permanecem tão vivos na memória coletiva do país. Eles representam uma fase em que esforço, economia e planejamento podiam resultar na realização de um sonho que mudava completamente a rotina de uma família. O Uno Mille, o Gol, o Palio, o Corsa, o Ka e tantos outros não conquistaram milhões de brasileiros por serem os carros mais rápidos, mais luxuosos ou mais tecnológicos. Eles conquistaram porque eram acessíveis, resistentes e capazes de cumprir sua missão todos os dias, enfrentando trânsito, estradas esburacadas, longas viagens e anos de uso intenso. Talvez esse seja o verdadeiro motivo pelo qual esses automóveis continuam sendo lembrados com tanto carinho. Eles não foram apenas carros populares, foram ferramentas de transformação social, símbolos de conquista e companheiros fiéis de uma geração inteira que finalmente conseguiu trocar horas de espera no ponto de ônibus pela liberdade de dirigir o próprio caminho. Em um país onde o automóvel sempre representou muito mais do que um simples meio de transporte, esses modelos escreveram um dos capítulos mais importantes da história da mobilidade brasileira e provaram que às vezes os veículos mais simples são justamente aqueles que deixam as marcas mais profundas na vida das pessoas.